Olá, paz do Senhor, tudo bem com você hoje? Espero que sim. Hoje o Espírito Santo me direcionou para falar a respeito de 8 coisas sobre as quais devemos pensar. E por que esse assunto é muito importante? É muito simples. Primeiro que está na palavra, está na Bíblia, eu vou te mostrar daqui a pouco. Depois porque, de acordo com o que você pensar, assim será a sua vida. E hoje eu quero te mostrar o que você deve pensar a respeito da sua vida e a respeito da vida dos outros. Isso vai fazer total diferença no seu futuro, no futuro dos seus familiares. Enfim, o pensamento comanda a nossa vida. Eu vou fazer aqui um resumo do que está na palavra e você não precisa se preocupar em anotar. Vai estar aqui embaixo, já anotadinho para você, as 8 coisas sobre as quais nós devemos pensar. Nós devemos direcionar o nosso pensamento. E a palavra que eu tenho para você está lá em Filipenses 4:8. Eu vou ler rapidinho aqui para depois fazer o resumo para você. Olha só, em que devemos pensar? O apóstolo Paulo falando. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude nisso e algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha aqui, as instruções estão muito claras, né? Primeira coisa, o que ele fala? Primeira coisa que você deve pensar, tudo que é verdadeiro. A partir daí, você já afasta tudo que for falso, notícias falsas, falsos pensamentos, pensamentos que às vezes o inimigo tenta colocar na sua mente, pensamentos mentirosos. Então aqui o apóstolo deixa claro, só pense em coisas verdadeiras. Essa é a primeira instrução. Guarde bem, são 8 instruções. E qual que é a segunda instrução para o nosso pensamento? Tudo que é respeitável, tudo que é nobre. Olha que interessante. A partir daí, tudo que for notícias infames, notícias assim, difamatórias, tudo que for nocivo, que não gerar respeito nem para você, nem para as pessoas conhecidas, familiares, círculos de amizade, coisas assim nefastas, coisas que o inimigo tenta plantar na sua mente. Afaste isso. Se isso não for notícias que gerem respeito, notícias nobres, tire isso da sua mente. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, tudo que é correto. Olha só, não tenha pensamentos errados, não maquine o mal contra as pessoas. O inimigo às vezes pode tentar colocar pensamentos na sua mente, vou fazer isso. E você lá no seu íntimo sabe que é errado. Mas o inimigo às vezes trabalha na nossa mente. Então quando vier esses pensamentos que você de repente já identifica que não é correto, afaste esse pensamento. Esse é o terceiro ponto que você deve pensar. Tudo que for correto. Depois, tudo que é puro. Olha que interessante. Às vezes, vem no seu pensamento vem na sua mente pensamentos de impureza, seja você casado ou não, pensamentos que chegam a ser nojentos, pensamentos que envolvem, às vezes, sexualidade errada, tudo que for depravação, tudo que não gerar pureza. Quando você identificar que você está tendo pensamentos impuros para você ou em relação ao próximo, afaste esse pensamento, porque o apóstolo é claro aqui, tudo que é puro. Então, tudo aquilo que for limpo, claro, inocente, que gere assim um sentimento de pureza, de limpeza, nisso pensai. O que mais? Tudo que é amável, não é? Olha só, tudo que é amável. Então, o que você vai pensar? Você não vai pensar em notícias ruins. Você não vai pensar em coisas desagradáveis. Você vai pensar só em coisas boas. Quando vier um pensamento ruim, às vezes um acidente, uma doença, isso é ruim. São pensamentos nefastos, pensamentos que podem fazer mal para você, e de repente você verbaliza esses pensamentos, começa a dar más notícias, começa a passar medo, né? Começa a divulgar coisas ruins.
Então você afasta esse pensamento, né? Tudo que não é amável, você afasta. Depois, tudo que é de boa fama. O apóstolo é claro, pense em coisas boas. Quando vierem falar mal do próximo para você, você vai identificar esse pensamento não é um pensamento que traz boa fama para o meu próximo, é um pensamento degradante. Eu não quero ter pensamentos degradantes em relação ao próximo, em relação a mim, em relação a quem quer que seja. Então, todo pensamento que não trouxer boa fama, afaste esse pensamento. Depois, lá, tudo que é excelente. Excelente tem a ver com virtudes. Então, sempre que vier um pensamento, você vai refletir o seguinte: esse pensamento é virtuoso? Esse pensamento se enquadra lá em Filipenses 4:8? É um pensamento excelente? É um pensamento moral, íntegro, reto? Se for, você mantém. Se não for, você tira. E por fim, o 8º pensamento, tudo que é digno de louvor. Então, sempre que você tiver um pensamento, você vai submetê-lo ao Senhor e vai perguntar ao Senhor: Senhor, esse pensamento é digno? Com esse pensamento eu estou exaltando ao Senhor, eu estou engrandecendo o nome do Senhor, eu estou honrando o meu próximo, ó, tudo que é digno de louvor, nisso pensai. Olha que interessante, aqui em Filipenses 4:8 nós temos verdadeiros direcionamentos sobre o que devemos pensar. E você sabe, o seu pensamento vai criar o seu ambiente, o seu pensamento vai criar as situações. Tudo começa na mente. Então aqui nós temos verdadeiras instruções sobre o que devemos pensar, tá bom? São 8 tipos de pensamentos que você deve cultivar todos os dias e afastar os maus, tá bom? Não se preocupe em decorar, eu vou deixar aqui embaixo descrito quais são esses pensamentos e eu espero que você cultive esses bons pensamentos, porque assim você terá uma vida excelente, uma vida maravilhosa para você, para os seus familiares e principalmente uma vida que glorifica ao Senhor, tá bom? Se você gostou dessa mensagem, compartilhe, dê um like aí para mim, continue curtindo nosso canal. O Senhor sempre tem uma palavra nova ao seu coração. Um grande abraço, que Deus te abençoe.